Olá, boa tarde para você. Aqui é Sueli. Nós estamos aqui no projeto Colaborativas e nós estamos ao vivo pelo Instagram e também pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós trazemos para vocês um assunto muito interessante: como olhar para o feminino na prática. E aí, você, como foi você olhar para o feminino? Foi um caminho fácil ou foi um caminho que foi desafiador para você? No meu caso, particularmente, foi desafiador, porque eu estava muito polarizada no masculino. Nós usamos esse tipo de termo, polarizada, centrada, porque nós já temos essa linguagem terapêutica, mas o nosso objetivo aqui é trazer uma linguagem mais leve, para que você compreenda. Então, eu vou dizer, eu estava olhando mais como é mais fácil eu ter atitudes que o masculino tem. Então, era uma pessoa que eu tinha muita facilidade para fazer as coisas que trocar pneu de carro, fazer atividades que, consertos, reparos, pequenos reparos, que não são exatamente atitudes do feminino. Então, esse olhar na prática do feminino, para mim, foi bem mais desafiador, porque eu já tinha uma postura muito fácil, onde eu tinha muita facilidade em fazer as coisas. E eu sim estive naquela posição da mulher guerreira. Eu sim estive naquela posição da mulher que faz todas as situações, resolve problemas com muita facilidade. Para eu conseguir ter esse olhar para o feminino, eu tive que mostrar para as pessoas a minha vulnerabilidade. E não era uma coisa que eu conseguia fazer com muita leveza. Mostrar minha vulnerabilidade para as pessoas era o mesmo que dizer: eu não sou boa o suficiente, eu não tenho competência para fazer isso. Então, eu achava melhor eu fazer do jeito que eu conseguisse, se eu pudesse ver à noite, se eu tivesse que gastar muita energia, mas eu entregava, seja aquele projeto, seja aquele trabalho, ou seja aquela situação. Então, eu tive essa dificuldade de olhar para esse feminino. E foi através desse olhar, dessa conscientização de que eu podia sim me mostrar vulnerável, que eu podia sim pedir ajuda, que eu podia sim dizer que para algumas coisas eu não tinha habilidade, algumas coisas eu não era capaz de resolver e que eu precisava de ajuda, foi que eu fui me apoderando desse caminho, desse olhar para o feminino que habita em mim e que habita na maioria das mulheres que também se posicionou de uma forma tão forte, com tanto poder, com tanta força, com tanto controle, que se perdeu um pouco dessa leveza que o feminino traz. Então, hoje, nós estamos com esse olhar sereno sobre o feminino, mostrando para vocês aqui que nós nos permitimos, sim, olhar para o feminino, nós nos permitimos, sim, despolarizarmos do masculino e buscar um caminho de leveza, onde o feminino acolhe e onde o masculino protege. Mas é isso. Aqui eu tenho mulheres incríveis que vão aqui colocar as suas experiências e eu espero contar com você em todas as nossas chamadas, onde nós vamos falar um pouco a cada dia em diversas lives sobre assuntos que envolvem o feminino. Então, hoje, como é olhar para o feminino na prática? Me conte um pouco aí, Jaque Fidalgo, como é esse olhar para o feminino que você conseguiu fazer? Boa tarde, eu estou aqui no Instagram também, vou arrumar aqui para não. A gente está aqui começando, né, gente? Desculpa se sair alguma coisa aqui fora do contexto. A gente estamos nos reinventando aqui, né? Então, assim, é muito isso que a Sueli trouxe, né? Cada uma vai trazer. Meu nome é Jaque Fidalgo, né? E eu olhei, infelizmente, né, para esse feminino, meu olhar despertou através da dor, né, através da doença. Então, estava muito doente, sobrecarregada, né? A sociedade já colocou o nome de mulher guerreira, né? Então, eu estava na mulher guerreira e aí não queira mais, mulher. Hoje é um chamado, né? Que eu vou falar aqui, de não se falar, eu sou guerreira. Não, não fale isso. E logo você vai entender que a gente vai trazer, né, essa construção aqui, porque quando eu falo eu sou a mulher guerreira, eu tô
espremendo o meu feminino, né? Porque aí só está existindo o meu lado masculino aqui, né? E eu tive que adoecer, e é o que a Sueli falou, né? Para entender que tá tudo bem, né? Eu tenho um momento de descanso, tá tudo bem eu querer ser só mãe, ficar no meu ninho, tá tudo bem eu querer ser só dona de casa. Então eu tive que esse olhar para esse feminino foi meio doído, né? Muito doído, meio não muito, mas foi preciso, porque quando cada uma chegar aqui e contar o que passou, vocês vai ver que vale a pena, né? Valeu a pena tudo que a gente passou para estar aqui hoje, porque a gente, se não fosse o que aconteceu, a gente não estaria aqui agora levando, né? E você, mulher que está aqui assistindo essa live ou vai assistir depois gravada, pode aprender com a gente, com o que a gente passou, e você não vai precisar passar por esse caminho, né? Muitas chegou nesse conhecimento na idade mais avançada, outros estão tendo a oportunidade de chegar mais jovem, outros estão no meio do caminho. Aqui, quando eu olho, né, eu estou vendo mulheres lindas, maravilhosas aqui, e quando eu lembro lá atrás, quando a gente se encontrou cada uma, né, com seu processo, eu falo como a gente tá linda, começando de mim, né? Mas assim, hoje é mais, a gente vai trazer um pouquinho cada dia, né, para cada uma falar um pouquinho, né, porque é muita construção, é muito lindo, né? E eu vou deixar a Fabienne falar um pouquinho, a Fabine, desculpa, falar um pouquinho, né, como que foi encontrar esse feminino aí, como tá sendo esse encontro, porque todo dia a gente encontra um pouquinho, né, da mulher que habita em nós. E deixa ela existir, o mais importante. Obrigada, Jaque. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês como foi um pouco da minha trajetória. Começou lá por 2015, por aí, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre as energias e tudo aquilo que tudo que me alimenta me influencia de alguma forma. Então, eu comecei a observar as maquiagens que eu utilizava, os cosméticos em geral, os roupas que eu utilizava, da onde elas vinham, como elas são produzidas, tudo isso faz diferença em como a gente vivencia o nosso feminino. E hoje, ah, de lá para cá, o meu o meu olhar ficou muito mais suave em relação a essas coisas e também foi mais gostoso olhar para tudo isso, para o dia a dia, gostar de fazer as coisas leves. Uma coisa que eu entendi muito recentemente, fazer um curso de movimentação, é a questão de movimentar-se mais devagar, fazer as coisas com mais leveza, com consciência, principalmente por andar. O andar, eu notei que eu marchava, eu não conseguia caminhar suavemente. Então, eu passei a observar como eu caminhava, como eu faço os movimentos. Procurei fazer isso de uma forma bem mais consciente do que eu fazia antes. Então, tudo isso faz com que a gente realmente consiga ter tempo para olhar para si, para entender aquilo que é mais carinhoso com a gente, aquilo que faz a gente olhar para o outro com mais carinho também, que é o papel do feminino. Então, esse é uma das coisas que me trouxe um pouco mais de leveza no dia a dia. E às vezes até perceber o quanto a gente fala alto e tudo mais, voltar um pouquinho, pensar, baixar um pouco o volume da voz, tudo isso me faz eu me conectar um pouquinho mais comigo. Então, isso faz parte do feminino, que é o que eu venho trabalhando em mim, é um processo
longo e é o que eu venho trabalhando no dia a dia. Hilda, o que que você traz no seu dia a dia para olhar para o feminino? Boa tarde, pessoal. Então, feminino que habita em mim, né? Eu sempre me julguei muito feminina, mas hoje, entendendo tudo como é, eu percebi que quando eu precisei ser a mulher da casa, que eu perdi a minha mãe, aí o feminino ficou pesado para mim. Aí eu perdi um pouco a essência desse feminino. A partir do momento que eu coloquei a força, que a força vem do masculino, né? Que nós somos polarizados no masculino e no feminino. Que eu coloquei a força para ficar no lugar dela, para suprir as necessidades da casa, queria cuidar do meu pai. Era um papel que não era meu. Então, a partir desse momento, eu comecei a exercer força e me perdi nesse tópico de ser feminina. Do meu jeito, eu achava que tinha sido, mas eu me perdi um pouco nesse papel. E resgatando o feminino que habita em mim, né? Qual é a feminilidade? Você ser mais vulnerável, você aprender como se vestir adequadamente, sem ser vulgar, você se cuidar, passar um esmalte, hidratar o cabelo, fazer a comida, colocar as porçõezinhas ali na comida como se fossem as porçõezinhas da bruxa, né? Porque a comida ela vai dar, o tempero ele vai dar um gosto diferente, está fazendo com amor. Então, é o papel do feminino fazer a comida para sua família. Não é que é pesado para a mulher isso. Não, é o papel da mulher cuidar da sua família. Então, eu consegui, de uma maneira mais suave, eu já exercia esse papel, mas às vezes eu ficava brava, eu ficava nervosa, estava pesado para mim. E quando eu entendi, não, tudo ficou suave. Aí eu comecei a ser mais tranquila em todas as minhas atividades e a planejar tudo e conseguir, com tudo isso, estudar mais e ter um planejamento em que eu conseguisse colocar outras coisas na minha vida, outros planos, né, como trabalho, como terapeuta, como várias coisas que eu exerço aqui. Então é isso aí, gente. O que você pensa sobre isso, Fabienne? Então, cada uma de vocês trouxeram pontos bem interessantes aí. E o olhar para o feminino, para mim, ele foi muito, digamos assim, não foi uma das primeiras coisas que eu olhei, que eu observei. Mas hoje eu consigo identificar coisas que me faziam adoecer o meu feminino. Então, isso foi muito importante. Quando eu comecei a olhar para as pessoas com as quais eu me relacionava, e o quanto essas relações feriam o meu feminino, hoje eu mostro para as minhas clientes. Primeira coisa a fazer é avaliar pessoas, lugares e situações. Como que você se sente perto dessas pessoas? Porque as coisas que a gente vive desde a infância, lá com os nossos pais, lá na infância, nos relacionamentos com amizades, com outras pessoas na nossa vida, com o cônjuge, quando você, né, está num relacionamento, os namorados, né, e tudo mais. Então, quando você começa a fazer uma dissecação de todas essas relações que você estabeleceu na vida, você começa a perceber que tem pequenos traumas, aquelas coisinhas bem pequenininhas, cotidianas, que ninguém dá atenção para aquilo. Só que aquilo vai minando o seu feminino. E aí, as suas células, elas têm memória. Então, as nossas células, elas têm consciência. Você pode não lembrar mais de algo que você viveu. Só que quando você está naquele ambiente que você viveu, fisicamente naquela mesma sala, naquele mesmo quarto, com as mesmas roupas, com as mesmas objetos de decoração naquele ambiente, seja no ambiente que você cresceu, seja no ambiente em que você está inserida hoje, você está em alerta o tempo todo, você está matando o seu feminino, porque em algum momento ali houve uma crítica, houve alguma coisa que fez você se recolher. Então, observar pessoas, lugares e situações. Essa é uma das coisas que eu mais mostro para as minhas clientes. Primeira coisa, vamos observar isso. Faz uma análise da sua vida e como que o teu cotidiano está se apresentando. A partir daí, a gente vai ver doenças do feminino que vão aparecendo. Muitas de nós aqui já tiveram doenças relacionadas ao feminino ferido, que daí vem lá endometriose, ovário policístico, problemas com ciclo menstrual, várias situações ali que são relacionadas ao feminino ferido.
E se a gente continua com aquelas relações que nos adoeceram ou que lembram as situações que nos adoeceram, a gente fica retraumatizando o nosso inconsciente, a nossa criança interior, mas também é as nossas células que estão reagindo. Então, tome cuidado, faça uma limpeza no seu ambiente, na sua vida, observe, dá para fazer um acordo com essas pessoas? Você consegue se distanciar emocionalmente dessas pessoas, mesmo convivendo com elas, ou não? Ou realmente você precisa sair daquele convívio? Isso tudo é importante. A primeira coisa é sair do lugar que te intoxica. Então, uma das primeiras coisas é isso, é olhar para o feminino, desculpa, olhar para o feminino, para o seu feminino. Então, como que eu vou proteger o meu feminino? Eu não posso estar num ambiente que eu tenho que estar provando que eu sou forte, provando ou diminuindo a minha emoção, não podendo ser vulnerável, não podendo descansar. Eu já vivi muito isso, de quando eu estava num ambiente e as pessoas que moravam naquele ambiente iam chegar, eu levantava do sofá porque não eu podia estar exausta, cansadíssima, tendo trabalhado o dia todo, tendo estado esgotada com as funções que eu estava exercendo, mesmo dentro de casa, com maternidade e tudo mais, a gente sabe como criança demanda muita energia. E, além do mais, a mãe está drenando a sua energia, a sua energia vital está sendo drenada para a criança. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas na criança, quando ela é pequena, ela drena a energia da mãe só pela mãe estar convivendo com ela, porque ela precisa dessa energia para se corporificar aqui. Mas quando eu estava nesses ambientes e eu estava exausta, mas eu tinha que levantar, porque imagina o que a pessoa ou as pessoas que chegam ali vão pensar se eu estiver sentada, mesmo que seja 10 horas da noite. Mesmo que seja 11 da noite, mesmo que seja 8 da noite, entende? Então, assim, olhar para isso, entender, identificar isso em você. Poxa, é aquele momento em que você não está respeitando o seu feminino, que precisa sim descansar, que precisa sim de um cuidado. Algo que eu observei também é que como nesses ambientes em que eu estava inserida, eu comecei a não cuidar de mim, eu deixei de me arrumar, eu não cuidava mais do cabelo, eu só, tipo, sabe, lavar e fazer aquele coquinho, e é isso que assim que eu passava o dia inteiro. Eu não fazia mais maquiagem, eu não usava acessórios. Quando eu via, eu tava com roupa, tipo, roupa mais confortável o dia inteiro. E quando eu ia sair, meu guarda-roupa estava cheio de roupa e eu dizia que eu não tinha roupa, porque na verdade eu não conseguia fazer oportunidade para usar as roupas que eu tinha, porque eu só usava as mesmas roupas que eram básicas. Então, quando a gente começa a olhar para si e se arrumar mais para si, olhar no espelho e amar aquela mulher que você vê, isso sim faz diferença. Você consegue sair na rua e se sentir maravilhosa. As pessoas estão olhando, mas eu estou me sentindo, estou refletindo o que está dentro de mim, aquele feminino nutrido. Mas eu nutri para mim, não para aquelas pessoas que estão olhando. Então, várias coisas assim que as meninas foram falando e me remeteram a memórias e até coisas que eu convivo com as minhas clientes, né? Quando eu trago alguma explicação para elas. A Jaque trouxe ali a questão de poder escolher ser dona de casa. Uma cliente, um tempo atrás, chegou para mim e disse assim, que ela tinha deixado de trabalhar fora por causa que ela tinha adoecido e ela estava num ambiente mais em casa, né? Ela disse, agora eu estou sendo dona de casa. Eu falei, você sempre foi dona de casa, mesmo quando você estava trabalhando fora? Porque eu tenho certeza que você chegava em casa, mesmo que você tenha uma funcionária em casa e tal, uma secretária para te ajudar, você chega em casa e você tem que comandar tudo aquilo dali, você tem que dominar todo aquele espaço ali. Então você continua sendo dona de casa. Então é olhar para essa função e valorizar essa função. A primeira pessoa a valorizar essa função é você, mulher, que está fazendo esse papel. Esse papel não é menor. O papel de estar como mãe dentro de casa ou estar cuidando da sua família não é menor. Ele é muito, muito importante. E vem sim de um feminino bem cuidado, bem nutrido. A primeira a cuidar de você é você mesma. Muitas vezes o elogio não vai vir de fora. Você tem que olhar para você, olhar no espelho e amar aquela mulher que você está vendo. Então, fica aqui algumas dicas de como eu olho para o meu feminino, como eu ensino as minhas clientes e
observo também desde o que eu ouço músicas mais femininas, cantadas por mulheres, mas que tenha uma melodia mais doce, que tenha um movimento, sabe? Eu adoro colocar músicas leves, bem femininas, que despertem o meu feminino e dançar sozinha na frente do espelho. Com movimentos leves, às vezes tá eu e a minha filha ali fazendo movimentos e tal. Isso desperta muito o meu feminino. Então é uma dica também aqui para quem está assistindo aqui esse nossa live, né, nosso vídeo. E ficam aqui algumas das coisas que eu observo como feminino. E aí, Simone, conta para nós como que você cuidou do seu feminino e como que você nutre esse feminino até hoje. Eu sempre costumo dizer que mulheres se curam com outras mulheres. Por conta de quê, Simone? Por conta dessa interação que a gente teve aqui agora. A gente vai ouvindo a história uma das outras, vai ouvindo como funciona para uma, como funciona para outra, e isso desperta na gente um alerta. Por exemplo, quando a Fabine estava falando, né? Ela estava falando sobre essa autopercepção. Como é difícil para a gente que é mulher perceber o adoecimento, porque ele vai acontecendo aos poucos, desde a infância, gradativamente vai amplificando, e quando a gente percebe, eu lembro de uma situação agora que quando a Fabine estava falando de roupa, e a gente estava falando sobre, né, o tempo para se vestir, eu percebia o quanto tinha dias que eu ia sair e eu não tinha tempo. Isso acontecia muito também no final do ano. Eu não tinha tempo para me produzir. Eu não tinha tempo para olhar para o meu feminino. Porque eu estava sempre muito assoberbada de coisas, justamente. E aí, foi cada vez, eu vou dizer, cada vez o buraco foi ficando mais fundo, né? Cada vez foi amplificando isso. E até que eu não tinha mais nem vontade de me cuidar. E aí eu vou trazer uma situação que é bem interessante, que vai fazer bem sentido. E aí hoje, quando eu vou sair, às vezes não importa, às vezes eu vou subir para tomar um cafezinho, às vezes eu vou descer para a área de lazer. Eu vou no meu melhor estilo. Eu vou de salto para a maioria dos lugares. Por quê? Porque essa é a Simone de verdade que eu era, que eu fui sempre. Quando eu não estava adoecida. Então, esse autorresgate de você saber o que você gosta, de você saber o que você quer vestir, não é o que os outros ditam moda, mas o que é bom para você, o que nutre o seu feminino, como a Fabienne falou, né? E aí eu me lembro uma vez, cara, eu nunca esqueço disso. Toda vez que eu vou trazer relações com o feminino, eu sempre tenho essa cena na minha mente. Teve um dia que eu estava usando uma calça e essa calça estava rasgada, né? E aí eu parei e parece que eu estava num transe e naquele dia eu acordei. Quando eu vi aquela calça rasgada, eu falei: por que eu estou usando uma calça rasgada? Eu trabalho, eu tenho dinheiro suficiente para mais que isso. O que é que está acontecendo comigo? Essa não sou eu. Essa não é Simone, que sairia na rua com a calça rasgada. E às vezes até eu saio, né? É só dar vontade. Deu vontade. Não, vou vestir uma calça rasgada. Tá tudo certo, mas eu tô com consciência por quê? Né? A tomada de consciência do porquê está acontecendo isso comigo é a chave de virada e mais importante para qualquer cura que se quer fazer. Hoje nós estamos falando de como cuidar do feminino na prática. E aí, na prática, eu parei e fui ver o que estava acontecendo. Eu estava me anulando. Eu estava me abandonando. Eu estava me rejeitando. Quando? Quando todas as vezes que eu precisava me pronunciar, que eu precisava, eu chamo de atitude, né? Eu precisava de ter uma atitude para comigo mesma e precisava me impor, eu não fazia. E foi assim que cada dia, dia após dia, ao longo de anos, eu fui morrendo em vida. O meu feminino foi morrendo em vida. Eu estava morta, eu estava seca.
não existia essência feminina mais. Por quê? Porque não havia lugar. Na minha vida não havia lugar para o feminino. Eu não poderia descansar como a Fabienne fala. Quantas mulheres hoje não se sentem culpadas porque não podem descansar ou não pode se dar ao luxo de contratar alguém para fazer a faxina da sua casa enquanto ela descansa? Eu me lembro que o meu primeiro ato que eu tive assim, que para mim foi extremo de autocuidado, foi, cara, como aquilo me incomodou quando eu trouxe a primeira vez alguém para fazer faxina na minha casa. Foi ali que eu percebi o quanto eu estava extremamente adoecida. Por quê? Porque, primeiro, eu me senti extremamente mal, porque eu não estava ajudando a pessoa, primeira coisa, porque aparentemente, mas não era um ato de autocuidado para comigo, não era algo que eu estava fazendo para me presentear. Presentear quem? Essa rainha, essa princesa, essa dondoca que tem dentro de mim. A minha, quando eu quero ser dondoca, eu sou. Quando eu não quero, eu danço até o chão. Então, pronto, é eu. Essa sou eu, né? Durante o dia. 10 horas sou uma pessoa, 4 horas da tarde sou outra, totalmente diferente. Tá tudo certo. Então, eu não me permitia é, receber aquele cuidado de outra mulher para comigo, mesmo que eu estivesse pagando. Olha que interessante. Aí foi quando eu percebi que eu tinha que estar produzindo muitas vezes e fazendo para que eu me sentisse ali um pouco melhor. Então, eu ocupava a minha vida, eu ocupava espaços, eu ocupava as coisas, fazendo coisas para não olhar para mim. Olha que interessante. E aí, no dia que eu tomei esse posicionamento para comigo, eu falei, vou trazer, vou contratar, e eu também tenho uma chave para isso que eu vou falar para vocês agora. Vou trazer, vou contratar e vou ficar simplesmente aqui, sentada, trabalhando, fazendo o que eu faço. Assim, produzindo conteúdo, essas coisas aqui, né? Mas eu estava extremamente incomodada. Eu estava extremamente incomodada. E aí, eu me incomodei com duas coisas. Eu me incomodei com tá tudo certo com a profissão que cada uma escolheu. Mas olha como o que me incomodou, além de ter alguém, né, ali e eu não estar produzindo também, foi eu compreender que tem muitas mulheres que ela tem uma capacidade gigantesca de ser absolutamente quem ela quiser ser nessa vida. Mas assim como eu, naquele momento, não se permite receber o cuidado. E aí eu falei, cara, do mesmo jeito que eu estou me sentindo incomodada, porque estou sendo cuidada agora, essa mulher também pode se sentir incomodada quando alguém vai cuidar dela e não permitir. E aí eu tirei outra coisa que eu tomei para mim, na minha vida, naquele dia. Eu comecei a pegar e fazer o seguinte. Quando eu tinha próximo de mim, isso aí também, né, faz parte do cuidado meu feminino, que é essa questão dessas, né, essas questões de cura do feminino que a gente pratica sempre, né? Todas essas mulheres que vocês estão vendo aqui, gente, todas elas praticam essa cura com o feminino. Todos os anos nós fazemos jornadas, mas só que é todo dia que a gente pratica. É todos os dias na prática. É na hora que vou escolher uma roupa, é na hora que eu vou escolher um lugar para ir, é na hora que eu vou escolher como eu me posiciono. Então, acima de qualquer coisa, cuidar do feminino na prática é você ter autoconsciência sobre o que te nutre e o que não te nutre. E se posicionar perante isso. E aí eu estava outro dia desse conversando com uma amiga e tinha outra amiga que estava desempregada. E ela falou para mim assim, acho que eu vou chamar fulana para fazer uma faxina aqui. E que ela está desempregada, está precisando. Aí eu falei, não faz isso não. E ela não entendeu. Aí ela disse, por que ela está precisando? Eu disse, você sabe
o potencial e a capacidade que essa mulher tem. Não diminua ela colocando ela dentro da sua casa para fazer uma faxina para você. Não é que isso diminua ninguém, você trabalhar com faxina para dar tudo isso. Mas é porque quando você não conhece o potencial de outra mulher, você nunca deve dar menos do que o que ela merece. Então, menos, até quando a menina vinha para cá, né? Eu sempre conversava sobre o potencial dela, sobre como poderia mudar, sobre como poderia ser diferente, e é nível de consciência diferente. Eu percebi ao longo dessa jornada do feminino, é nível de consciência diferente. Eu não tenho consciência, eu não me posiciono, eu não sei como fazer melhor do que isso. Por isso que eu faço isso, certo? Mas quando a gente toma consciência, quando a gente sabe que pode mais e pode fazer melhor, aí a gente muda o quadro. A gente, né, nutre esse feminino e todo mundo sabe que o feminino é multiplicação, o feminino é fertilidade, é tudo isso. E assim, eu agradeço por esse espaço, né? Eu sou Simone Araújo, estou aqui sempre nessas jornadas de autoconhecimento e expansão de consciência. Gratidão. E aí, meninas? Alguém quer contribuir um pouco mais? Alguém Então, sentiu que deixou alguma coisa sem falar, que gostaria de falar? Não, então nós eu somos gostaria de... mulheres, a gente sempre acha que tem que Sempre falar vai mais. ter Sempre algo tem para algo falar, não é mais. verdade? Então, a Simone trouxe bastante sobre algumas questões aqui que eu também tinha falado sobre roupa, sobre cuidado e tudo mais. E aí, eu queria trazer assim, o quanto tem mulheres que estão adoecidas e cuidam dessa questão, vão lá e se presenteiam muito e tudo mais. E não necessariamente só cuidar do externo é feminino. O mais importante é o interno, mas as duas coisas estão juntas. Então, quando a gente traz aqui, como hoje a gente se arruma mais, como a gente tem um olhar mais cuidadoso para nós, a gente não está querendo mostrar um olhar de futilidade. E às vezes a gente quer ser fútil mesmo, Eu quero, né? E tipo assim, a gente quer assumir isso. Deixa eu ser fútil porque eu posso, eu quero ser assim. porque essa é a Mas minha especialidade. a questão é, se para os outros parece fútil, eu sei o tanto que dentro de mim isso está, o que está fora está reverberando o que tem dentro de mim. Então, essa que é a dualidade que a gente quer mostrar aqui. O que está dentro vai transparecer. E vai transparecer nesse autocuidado, de escolher a roupa, de se mostrar feminina, de cuidar de uma maquiagem e tudo mais, cuidar da pele, cuidar do cabelo, cuidar... É se valorizar, dar o melhor para si mesmo. Observem mulheres que estão assistindo que é diferente quando você não nutre esse feminino que tem em você, você está cheio de culpa, você está cheio de, né, a culpa de não de dar para si, não dar para o outro, para os filhos e para o marido, e seja para quem for, ou seja, eu não posso crescer porque tem pessoas à minha volta aqui que precisam mais, ou várias coisas assim, seja sistema de base, né, família dos pais e tudo mais. Então, várias coisas nesse sentido. É sempre olhar que quando a gente está falando sobre as questões estéticas, elas estão refletindo o que está dentro. O feminino é a água que está dentro, são as emoções, são todas os traumas que a gente vai trabalhando para que a gente não fique carregando esse peso, porque carregar peso é demais para nós, então a gente não aceita mais carregar tudo isso. Então, é olhar para o feminino dessa maneira mais preenchendo essas lacunas que estão dentro para transparecer aqui fora. Então, é muito mais do que só a estética. E tem mulheres que estão olhando para a estética, mas não estão olhando para o seu interior. Então, é sempre olhar para as duas partes. Tá Então, a certo? pergunta é: o que é verdade para você? Qual é a sua verdade? O que faz sentido para você? O que é importante para você? Como é você se priorizar e se colocar em primeiro lugar? São perguntas que nós trazemos aqui para a sua reflexão. Fabine, você gostaria de completar a sua fala? Então, complementando o que a Fabiane estava falando sobre cuidar de si no seu interior, como que a gente pode olhar para isso bem na prática? Quem sabe um banho mais demorado, não somente um banho demorado, mas um banho com consciência.
você poder tirar aquele tempo para se acariciar com carinho, com suavidade. E quando vai vestir uma roupa, sentir aquele tecido, como ele é, como ele toca a sua pele. Tudo isso é uma maneira de você cuidar de você. Além de outras questões que podem ser levantadas, isso é uma coisa muito prática para você cuidar. Olhar, passar um perfume que você gosta, passar um batom que você gosta, se olhar, se apaixonar por aquela mulher que está no espelho. São coisas do dia a dia para a gente colocar em prática. Olha aí, gente, que bacana. Se apaixonar pela mulher que você é. Você é perfeita e você é única. Se apaixonar por você. Como é isso, Jaque, se apaixonar por você mesma? Jaque é uma pessoa que sabe do que nós estamos falando. Então, assim, quando eu olho, né, muitas mudanças em todas, mas eu particularmente que passei a minha, né, e eu era uma pessoa que era vítima total do mundo, de tudo, né? E adoeci, então mexeu muito com o meu físico, né? A minha doença, ela mexeu com o físico, a gente vai falar em outra live, porque a gente já vai ter que encerrar, já deu 1 hora de live, mas quando eu olhei para mim e comecei a me amar, e olha que eu comecei com exercícios de afirmação, né? E quando eu olhava para o espelho, às vezes eu me xingava, eu falava, larga de ser burra, pra que você vai ficar falando que você é bonita? Você não é. Olha para essa cara feia, olha para esse cabelo grenho, olha para não sei o quê. Mas eu falei, mas a palavra tem poder, então eu vou. E eu comecei a gostar de mim, né? Isso foi o primeiro processo. Eu falei, até que esse cabelo não é tão ruim, não. Eu que estava achando que ele era. Nossa, eu sou branquinha. E eu não observava as coisas. Gente, era tão sobrenatural que eu tinha manchas que nem eu sabia que eu tinha. Quando eu comecei a olhar, eu falei, nossa, eu tenho uma pintinha aqui. Nossa, eu tenho um negócio aqui. E eu comecei a falar isso para mim, e cada vez foi melhorando esse exercício do espelho. E quando eu comecei a sair na rua, eu comecei a perceber que as coisas que eu falava para mim, as pessoas começaram a falar. Eu falei, gente, será que essa pessoa tá olhando eu lá na frente do espelho? E falava, Jaque, como você tá maravilhosa. Eu falei, gente, mas essa palavra eu que inventei, a pessoa tá falando. E aí, o que, que é a virada? É como eu me vejo, assim o outro vai me ver. Não é como o outro me vê, assim eu sou. Então, para a gente fechar, essa é a frase que eu inventei, tá? Que eu invento as coisas. Não é como os outros estão me vendo que eu sou, não, é como eu me vejo. Então, se eu sou linda, eu sou linda. Não importa se você não vai achar, eu sou e pronto. E assim é, né? Então, eu não preciso ser mais, provar que eu sou guerreira, provar que eu dou conta, provar que eu estou sobrecarregada. Não, eu preciso só ser. E aí, quando você vem para esse feminino, que a gente vai ficando saudável a cada dia, com cada encontro, com cada história, a gente vai se fortalecendo, você vai vendo que as histórias se repetem, mas elas podem ser transformadas, né? Então é isso, esse encontro de hoje, né, termina por aqui, porque a gente vai deixar vocês com um gostinho de quero mais, né? E todo mundo vai ter a oportunidade de contar um pouquinho da sua transformação. Então, eu sei o que é você não querer sair de casa porque a sua cara tá horrível, toda ferida, toda empelotada. E eu sei como é bom você sair de casa e ouvir: nossa, você tá linda. E eu não, só tomei banho. É maravilhoso isso, não é, gente? Então, Perfeito, Jaque. Que super Celi, contribuição deixa que eu a só Jaque está colocar uma trazendo para a coisa aqui. gente. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Uma lembrança para todo mundo ter isso, todas as mulheres que virem assistir essa live tenham isso em mente. Então, é o processo de apaixonar-se por si e olhar para o espelho e dizer: eu amo você. É olhar para o espelho e seduzir aquela mulher que está ali. Faça isso, exercite isso e você vai ver que a diferença é gigantesca. E nós vamos encerrar nossa live por aqui com a preciosa Hilda. Hilda, deixa um recadinho aí para essas mulheres incríveis para a gente encerrar. Amei a preciosa.
Então, cada mulher, ela cura a si mesma, depois ela cura aos outros, né? Tudo começa internamente, quando você se aceita do jeitinho que você se entende, você se conhece, você vai arrumar um homem bom do jeito que você merece também. E homens, eu queria falar essa frase: homens, cuidem bem das suas mulheres, entendam o universo feminino, que com ela você vai longe. Então, entenda o universo feminino. Dê carinho, dê amor, que você vai ter uma companheira de ouro do seu lado. É isso aí, pessoal. E nós vamos deixando você por aqui, mas na certeza que você vai ter um gostinho, como diz a Jaque, uma vontade de assistir a nossa próxima live, porque nós vamos trazer sempre temas interessantes que vão despertar esse seu olhar para o feminino. Nós nos vemos na próxima. Tchau!